Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E eu começo hoje o nosso programa te perguntando: você já parou para pensar que o Rio de Janeiro tem uma das paisagens e das culturas mais importantes do mundo? Não é exagero não, viu? Não é orgulho de carioca marrento, é reconhecimento internacional. O Rio abriga 3 sítios reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. São eles: a própria paisagem cultural, do Rio de Janeiro, paisagem cultural carioca, o sítio Roberto Burle Marx, que fica lá em Guaratiba, e o Cais do Valongo, aqui no centro da cidade, que também teve esse reconhecimento da Unesco Patrimônio Mundial. Agora me conta, você já visitou algum desses lugares? E quem cuida de tudo isso? É justamente para debater essas questões que acontece aqui no Rio de Janeiro o 12º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. E quem traz todas as novidades é Laura de Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Sávio. Boa noite a todos os ouvintes. E estou aqui para prestar os depoimentos e apresentar o nosso trabalho e também falar um pouco desse encontro muito importante para o Brasil e para a nossa cidade. É isso, Laura. Nós vamos começar exatamente por esse evento, um grande evento que acontece anual, que vai ser o Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. Vamos falar desses eventos que acontecem semana que vem, de terça a sexta. E aí eu queria que você desse aqui todas as informações aqui para os nossos ouvintes, que tem muita curiosidade com esse tema tão importante aqui para o Rio de Janeiro, tão caro, até por conta da vocação turística do Rio de Janeiro, vocação cultural. E eu acho que o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, ele de uma certa forma, ele cuida desse patrimônio com muito carinho, com muita competência, Vocês lá têm esse olhar clínico da importância até a questão da economia que isso gera, a economia criativa que gera um título tão importante como esse. Quais são as novidades e temas que serão debatidos nesses 4 dias? Então, esse encontro ele acontece anualmente, como você já falou, é organizado pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, OCBPM, que é um órgão ligado ao Ministério do Turismo. Eles organizam anualmente esse evento e eu sempre vou representando a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É sempre no Rio, não, né? Não. É itinerante. É itinerante. Cada ano é numa cidade que tem o título de Patrimônio Mundial. Já foi Ouro Preto também, não já? Já foi Ouro Preto. Ano passado foi em Salvador. E quando eu fui ano passado, eu conversei com o prefeito Eduardo Paes e perguntei a ele se a gente podia trazer esse evento em 2025 para o Rio de Janeiro, e ele topou na hora. Então, lá no evento eu já fiz a proposta, que foi acatada pelo conselho lá dos prefeitos na reunião que acontece ao final, Que bom. Essa de Salvador, né? Essa de Salvador, E aí a gente trouxe o evento para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade, como você já disse, tem 3 sítios declarados pela Unesco como Patrimônio Mundial, O primeiro em 2012, que é Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar. Em 2017 foi o Cais do Valongo, por ocasião das obras de revitalização do Porto Maravilha. Estudos já dentro do nosso departamento já contavam que ali era um local de desembarque de pessoas vindas da África, escravizadas. E em 2021... O Cais do Valongo foi em 2017, em 2021 foi o sítio Roberto Burle Marx. Recente, então, né? Todos recente, 3, todos os 3. Para pensar, o primeiro 2012? Isso, Então, assim, a gente, dentro do IRPH, a gente tem uma gerência especializada só em cuidar dos sítios,
que é o Escritório Técnico da Paisagem Cultural, e também a Gerência de Arqueologia, que cuida da questão das peças arqueológicas. O IRPH é, vamos dizer assim, o guardião dessas peças arqueológicas. Elas são de propriedade do governo federal, mas eles estão sob a nossa guarda. Então, é nosso dever cuidar, conservar e fazer extroversão dessas peças. Então, a gente tem exposições permanentes, a gente tem um circuito, isso funciona tudo Aonde lá. Ficam essas peças? Ficam lá no Docas, era Docas Dom Pedro I, agora é Docas André Rebouças, na Barão de Tefé 75, bem em frente à janela do sítio arqueológico, do Cais do Valondo. O galpão lá da Cidadania, da né? Cidadania, então, lá funciona, a gente tem um acervo de mais de 1.200.000 peças guardadas, conservadas. E é aberto ao público? E é aberto ao público mediante agendamento, né? Então, e aí o evento vai ser lá, que é emblemático, a gente achou bastante muito bom, emblemático, né, acontecer lá. E nesse evento vêm os prefeitos e gestores de todas as cidades brasileiras com o sítio da Unesco, Patrimônio Mundial. Né? Que maravilha. E a gente, como tem 3 sítios, eu acho mais do que justo, né, a gente fazer esse encontro na nossa cidade. Paraty também? Paraty também, já teve em Paraty, já teve esse encontro em Paraty, inclusive. Rio, Paraty, Petrópolis também? Petrópolis, eu acho que ainda não, né? não. Mas Petrópolis, eu acho que também tem potencial para se tornar, né? Muito bacana. Então, vai acontecer de terça a sexta? A sexta, Terça é a abertura, que é na parte da tarde. No site da OCBPM tem lá o link para as pessoas se inscreverem, é gratuito, aberto ao público em geral. Na terça-feira é a abertura, na parte da tarde. E na quarta e na quinta são, de fato, as palestras. Na quarta também acontece um encontro fechado, uma reunião fechada dos prefeitos, que a ideia, a gente sempre ao final de cada encontro desse sai uma carta. Então vai sair um documento, a Carta do Rio de Janeiro, né? E na sexta-feira são visitas guiadas. São 3 visitas que a gente abre a inscrição para o público, né, nos sítios. Um é a visita ali na área da Pequena África. Que é do lado ali, que é né? do lado, exatamente. O outro é uma ida ao sítio Burle Marx. E o outro a gente ainda está fechando, porque isso depende muito do tempo. É um passeio de barco, né, assim, apoiado pela Marinha do Brasil, onde a gente vai ver a paisagem carioca, porque o sítio, a declaração do sítio Paisagem Carioca é avisada do mar para a cidade. Né? Então, a ideia é fazer um passeio. Se não tiver condições climáticas... Baía de Guanabara ali, né? Isso. Se não tiver condições climáticas, aí a gente faz um passeio na Floresta da Tijuca, que também está incluído nesse sítio. Que maravilha. Não tem dúvida que vai ser um grande sucesso. Você como anfitriã recebendo os outros, né, órgãos de tombamento, de patrimônio, de resgate, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa vocação não só de receber bem as pessoas, de mostrar todo o seu patrimônio, mas também mostrar como está cuidando bem, e principalmente essa questão da paisagem cultural, ela é muito abrangente, né? Isso. Então o cuidado tem que ser muito maior do que um sítio do Burle Marx. Então você consegue ali, num ambiente fechado, cuidar. Mas a paisagem, ela exige um cuidado muito maior, né? Exatamente, ela exige um cuidado. A gente, o órgão de patrimônio tem que ser ouvido para qualquer intervenção, qualquer nova construção, qualquer colocação de algum equipamento nessa área. Então, a gente cuida bastante disso, né? É um trabalho árduo, mas é, ao mesmo tempo, prazeroso, porque a gente mantém essa questão da identidade, né?
né? E a questão dos grandes eventos já está mais do que provado que o Rio consegue abarcar esses eventos de grande porte, né? E a questão também que a gente quer enfatizar é que o Rio já é bastante conhecido, a parte turística, nesse turismo praia, sol, Corcovado, né? Cristo Redentor, Bondinho, né? Já tem esse conhecimento mundial. O que a gente pretende com esses encontros é divulgar também a questão do turismo cultural. Sim. Né? Porque isso é bastante importante também. Isso dá um outro foco da cidade no mundo e é uma coisa que a gente faz muita questão de divulgar, né? Porque o patrimônio ele não existe se ele não tiver uma função. Claro. Né? Então, a gente está preocupado com essa questão da função social do patrimônio e que isso também gere desenvolvimento local. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na pequena África, nas tradições, em tudo que aquele sítio ali representa em termos de identidade para a nossa cultura, né? E a gente quer expandir isso e divulgar isso até para fortalecer ali o comércio, a identidade do local e isso trazer desenvolvimento para a cidade como um todo. Como você falou, o sítio Burle Marx é um local que já tem uma administração, já é bem cuidado. Agora, o sítio do Valongo e a paisagem são questões assim mais subjetivas, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa dar... Mas tem um dado interessante, é que, além desse circuito praia, mar e os pontos turísticos já consagrados, tem um dado, né, do Anuário do Turismo Carioca, que a parte ali da região da Pequena África recebe também muitos visitantes, né? Então, isso é um dado interessante. Vocês conseguem mensurar isso? Consegue mensurar. A Secretaria de Turismo tem esses dados mais, assim... registrados, mais registrados. Inclusive, a secretária também vai participar, a secretária Dani Maia participa desse encontro, porque, na verdade, é isso. A gente quer juntar patrimônio, memória, tradição, cultura ao turismo. Né? Então, Então, agora, a pergunta que não quer calar. Qual é o teor da carta que vai ser assinada ao final? Então, o teor da carta só... Furo de reportagem. Na verdade, o que a gente intenciona assim, nesse encontro, né? É troca de experiências, é falar da dificuldade que cada um tem dentro das suas especificidades, né? E aí a gente junta isso e faz um documento, né? Com propostas. Para a Unesco também, essa carta? Essa carta ela fica, né? Assim, é um registro, registro de compromisso de todos os dirigentes municipais dessas cidades que a gente tenta cumprir, né? Para não deixar assim a coisa solta, né? Exatamente. O que foi discutido. Exatamente. Maravilha, Laura. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais tendências para o turismo em 2026, turismo e preservação do patrimônio. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. E se você chegou agora, hoje o nosso papo é sobre a força do turismo cultural, a riqueza do nosso patrimônio histórico e o papel das cidades históricas na construção da nossa identidade e do nosso futuro. E quem nos ajuda a entender as tendências neste segmento é Laura de Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que também está à frente, junto com outros parceiros, do 12º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, que acontecerá de 2 a 5 de dezembro aqui no Rio de Janeiro. Laura,
Para os nossos ouvintes que, enfim, têm muita curiosidade, querem entender melhor esse nosso tema, o que é exatamente o turismo cultural e por que ele se tornou tão importante nos dias de hoje? Eu acho que, primeiro, antes de ter o turismo cultural, a gente tem que entender o patrimônio cultural como de importante para a nossa cidade, para a nossa identidade. Qual é o papel do patrimônio cultural, né? Por que a prefeitura tem um órgão de patrimônio cultural? Porque a gente visa resguardar a história da nossa cidade. Então, são imóveis emblemáticos, são áreas, são ocupações de bairros, né? Então, são vários ingredientes que fazem com que a nossa cidade seja só nossa. Só o Rio de Janeiro é desse jeito. Só o Rio de Janeiro tem... São as curiosidades do Rio também. Só o Rio de Janeiro é uma cidade diversa, que ao mesmo tempo que tem uma Copacabana, tem uma Santa Teresa, tem uma Urca, tem um Marechal Hermes, tem um Grajaú. Então, assim, quando você pensa na paisagem desses bairros, na ambiência desses bairros, cada um é de um jeito. E a gente... O que a gente pretende? É que eles mantenham essa ambiência, essa diferença entre si, que fazem o Rio de Janeiro ser essa cidade diversa e maravilhosa, né? Com paisagens, com sítios, com suas tradições, com suas rodas de samba, com seu vendedor de mate. Então, a gente procura isso, resguardar. Quando a gente fala em Rio de Janeiro, o que a gente pensa? Né? Então, o patrimônio ele tem esse papel. Muitas vezes as pessoas falam, mas esse prédio não tem tanta importância arquitetônica. Mas não é só a importância arquitetônica que conta. A história dele, é a ambiência. Né? Quando a gente pega um Saara, são aqueles vários sobrados que dão a cara do Saara. Né? Então, assim, às vezes não é pela essência arquitetônica, diferente, por exemplo, de um teatro municipal, um Copacabana Palace, que aí ele tem aquela imponência da arquitetura além da sua história. Art Deco, né? Isso. Mas o que a gente visa, e para isso a gente tem as APACs, né, que são as áreas de proteção do ambiente cultural, é resguardar essas ambiências. E aí que a pessoa ande ali tem a fruição daquele ambiente. Né? Você andar numa Copacabana é diferente de você andar numa Santa Teresa. E é isso que o patrimônio tenta resguardar e transmitir isso para as gerações futuras. Né? Laura, uma curiosidade que eu tenho, assim, quando aquela avaliação dos critérios para um antigo teatro se transformar numa igreja, ou a concentração de muitas farmácias num determinado quarteirão que teve sua história. Isso acontece muito em Copacabana, a Nossa Senhora de Copacabana. O IRPH atua nisso também? Na verdade, a questão do tombamento, vamos dizer assim, da proteção, ele não age sobre o uso. A gente não tem ingerência sobre o uso. O tombamento de um imóvel ou a preservação, no caso de uma área, né, ele não engessa nesse sentido, porque isso é muito subjetivo. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo muito assim, prático e assim, atual. O Roxy, que era o Cine Roxy. E, infelizmente, a sociedade muda e os cinemas de rua acabaram. A gente tem muito pouco cinema de rua, a maioria fica em shopping, e hoje em dia, com tanta diversidade de streaming, as pessoas acabam indo menos ao cinema. Então, não tem como você garantir que aquilo seja cinema hoje em dia. O negócio, né? O negócio. Né? Então, tendo a arquitetura, no caso ali, que o decreto cita exatamente quais são os pontos que devem ser protegidos naquela edificação, a gente não tem ingerência sobre o uso. Lá foi uma feliz coincidência que o uso é cultural. E ele manteve, a gente acompanhou, foi um projeto feito a 4 mãos, isso é muito importante também, é uma coisa que eu quero
destacar aqui que qualquer intervenção em um bem protegido, é importante que antes tenha essa conversa com o órgão de patrimônio. Porque os técnicos lá são especialistas, enfim, têm um olhar diferenciado para a cidade e a gente consegue conciliar os interesses. Então, por exemplo, o ROX, para mim, é um bom exemplo, que o uso já não é um uso mais... né? Ninguém abre mais cinema de rua, não tem como se sustentar. Então, ele alterou o uso, que a gente chama de reconversão ou readequação do uso, né, de um imóvel que é patrimônio. Isso é perfeitamente possível, mas assim, desde que tenha critérios e que seja devidamente orientado pelo órgão de patrimônio. E eu acho que essa parceria ela é muito saudável. Às vezes as pessoas têm um olhar assim de achando que o IRPH seria um problema, vamos dizer assim, e ao contrário, ele vai orientar, vai ajudar e vai valorizar aquele imóvel, no caso do ROX, por exemplo, e muitos eventos do turismo têm acontecido lá porque virou a grande sala do Rio de Janeiro, né? Exato. O ROX virou a grande sala. Exato. Então qualquer entrega de prêmio, homenagens, enfim, eventos particulares até, tem acontecido no ROX que virou um grande salão. Exatamente. Que antigamente os grandes teatros prestavam esse papel, né? Exatamente. O Golden Room lá no teatro, dentro do Copacabana Palace e tal. Mas o ROX hoje tem uma destinação muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. E vou te falar, nesse setor que ele está hoje, só aqui no Rio de Janeiro nós temos. Nem São Paulo não tem isso. É verdade. Então é um orgulho para o Rio de Janeiro ter 65 milhões de reais investidos, exatamente, né? Parabéns aí ao Acioli e toda a equipe dele, porque ele fez um trabalho belíssimo. E assim, a população tem que entender que ela tem à sua disposição uma equipe técnica especializada, um serviço público, né? É só agendar, o IRPH está aberto, a gente tem conseguido isso, que eu falo até para os empreendedores, você conciliar um bem que é patrimônio com o seu novo empreendimento, você está dando um diferencial, assim, o teu empreendimento vai ser diferente de qualquer outro na cidade. Claro. Então, tem muitos exemplos aí que estão aparecendo na cidade, onde você tem o bem tombado ou bem preservado e você tem terrenos, fundo de lote, né, que dá para construir outras edificações e a gente está conseguindo fazer esse casamento, muito né? Bom. Proteger a edificação, dar uso, que como eu falei no início, né, a função social do patrimônio é muito importante. A gente não quer o patrimônio na bolha, a gente quer o patrimônio sendo usado. Claro, só assim ele se sustenta. Esse é o conceito de tombamento, né? Exatamente, porque a gente vê questões aí, inclusive a prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está trabalhando junto, né, com o IRPH, a gente está trabalhando nesses projetos que visam essa requalificação do centro da cidade, aporte financeiro para bens que são patrimônio e estimular a recuperação e o uso, porque não adianta a gente ter patrimônio como a gente vê, né, abandonado. Aquela igreja que tem ali que foi recuperada, uma igrejinha dos mercadores ali. Sim. Na Rua do Senado, então, eu acho. Isso. Espetacular também. Espetacular, pois é. Que ficou fechada não sei quantos anos e reabriram ali. Então a gente está com esses projetos, né, para recuperação, para estimular a residência no centro e, enfim, e que o patrimônio seja reaproveitado, reutilizado e reconfigurado com as novas necessidades, né? Muito bom, Laura. O que faz uma cidade ganhar esse título de patrimônio mundial? Isso é um complexo, mas eu queria que você, em poucas palavras, conseguisse mostrar aqui para o nosso ouvinte como é que uma cidade ganha esse título tão importante. É um processo bastante demorado e árduo, né? Requer envolvimento de muitos especialistas. A gente faz a proposta, né? Apresenta a proposta. A provocação é da cidade, né? A gente apresenta a proposta e aí é feito um dossiê,
Os 3 dossiês estão no site do IPHAN, você consegue achar, porque o governo federal que é o proponente. É o proponente, né? Então, é feito esse dossiê que envolve anos de trabalho, de pesquisa. Eu tive a oportunidade, muito feliz, de participar do dossiê do Cais do Valongo. Foi muito... Dos 3, você praticamente participou muito, né? Não, do Cais do Valongo especificamente, mais ativamente, né? Os outros eu acompanhei, mas não participei do grupo, né, de trabalho. Então, são vários especialistas, historiador, arquitetos, sociólogos, é feito um documento que é encaminhado para a Unesco, e aí tem todo um conselho lá da Unesco que avalia e decide. Então, assim, é um processo longo, é um processo que não é fácil. Então, acho que a gente tem que valorizar muito esses 3 sítios que a gente tem, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade assim excepcional, porque além da questão da beleza, do turismo já consolidado, a gente tem, além, para dar esse plus, essa questão dos sítios e desse turismo cultural que é forte também. Espetacular. Laura, agora eu vou aproveitar, vou emendar a pergunta. Você falou do Cais do Valongo. Qual é a importância do Cais do Valongo? Você que é especialista, que participou tão ativamente do tombamento e do título de Patrimônio Mundial, qual a importância do Cais do Valongo na história do Brasil, do Rio de Janeiro e agora como um patrimônio? Ele retrata uma história triste da nossa história, né? Ele conta essa história triste, mas eu acho que isso serve para... Século XIX, isso? Século XIX. Ele... Não, é antes. Antes? É antes, Ele conta uma história triste, uma passagem triste da nossa história, mas, assim, eu acho que é importante para isso reverter numa questão de posicionamento e de identidade daquela região, de tudo que está ali arraigado naquelas pedras, né? Eu acho que é muito importante para a comunidade afro, é um tema muito caro para a gente, né? E a gente quer muito que aquilo seja visto como uma forma de resistência, né? E não como uma passagem, somente uma passagem triste. Eu acho que é importantíssimo isso, onde a gente estende para a nossa cidade toda essa cultura que que nos deixaram de legado, e que isso siga, né, para todo sempre. Né? Eu acho que aquilo ali serve para marcar que a nossa cultura foi forjada por essa população. Né? A gente tem muito desses africanos escravizados que chegaram aqui, de tudo que eles puderam colaborar e contribuir para a gente ser o que a gente é hoje. Eu acho que essa é a maior importância. A Pedra do Sal está ali junto, né? Está ali, pequena África, aquilo é, né? Uma região. Aquele... Dizem que o primeiro samba saiu ali também, né? O Cais do Valongo, ele é que a gente chama uma janela. Aquilo ali é muito maior do que só aquele retângulo ali. Claro. Entendeu? Aquilo representa uma janelinha ali que se abriu e que se desviou uma tubulação de 12 metros de largura para aquilo ali ficar visível. Porque ali foi durante as obras do Porto Maravilha, e ali passava uma tubulação de infraestrutura, e com os estudos, a gente acompanhando a obra, a gente, aqui tem alguma coisa, vamos com cuidado. E ali ficou aquele pedaço ali, mas a pequena África, ela se estende, né? Muito além daquele... Tem um cemitério, né, de escravizados, né? Cemitério de escravizados. Tem uma igreja também que eles frequentavam ali do lado. A Rádio Tupi funcionava ali perto antigamente, né? Naquele prédio do Chateaubriand que tinha ali. Então é uma área que está assim viva, né? A cultura afro está ali, viva. E isso influenciou tudo que a gente faz hoje. Tudo. Influenciou a alma do carioca. A alma do carioca. Então, assim, o que a gente tem de maior patrimônio
turístico da cidade do Rio de Janeiro, que é o carioca, né? Mais do que qualquer outro atração turística, enfim, é o carioca que recebe, que fala, que trata bem o seu visitante e que faz do Rio de Janeiro uma cidade diferente. Exato. Né? E coincidência ou não, a abertura do nosso seminário vai ser no dia do samba, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, isso aí. Mas o trem do samba esse ano foi pro dia 6, porque completa 30 anos. É o trem que sai daqui da Central e vai para Oswaldo Cruz. Sim. Mas é 2 de dezembro, Dia Mundial do Samba, e 6 de dezembro vai ser o trem do samba que o Marquinhos de Oswaldo Cruz faz todo ano, vai ser o 30º ano. Então foi bom a gente até falar. Que coincidência boa. Pois é, nada é melhor, né? Foi de propósito. Foi de propósito. E me fala do sítio Burle Marx, dentro desse contexto de patrimônio mundial. O sítio Burle Marx já é, né, outra concepção. Ele já é administrado pelo IPHAN, que é o órgão federal de patrimônio cultural. Então, ele já tem uma organização interna. Agora, é importante destacar também que todos esses sítios, eles têm um comitê gestor, né, que ele tem componentes de todos os órgãos de patrimônio, nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal. Pessoas, representantes da sociedade civil, de instituições que atuam na área. Então, é uma discussão muito, frutífera, né? Porque ali você vai vendo as questões não só do sítio, mas como também várias visões, seu entorno, né? Muito rica a discussão. Então, a gente participa de todos esses comitês e com esses comitês a gente procura sempre manter, porque a Unesco ela faz periodicamente uma vistoria, vamos dizer assim, né? São os relatórios enormes que a gente tem que preencher para ver, de fato, se a gente está cuidando desse patrimônio. Então, esses comitês também servem para isso, para a gente ir dando os feedbacks e para ir cuidando dos sítios, para a gente não perder o título. Esse título ele é avaliado para ver se continua... Exatamente. Esse título é avaliado periodicamente pela Unesco. A gente tem que preencher uns relatórios... Que exige esse cuidado, né? Que exige esse cuidado. Não é à toa sob que a pena gente de perder. Exatamente, não é à toa que a gente tem dentro do nosso instituto gerências específicas só para cuidar do sítio. Que maravilha. Cuidar nesse sentido, assim, de orientar novas construções, novas instalações de equipamentos, tudo, nada passa assim sem a gente dar o aval. Maravilha. Laura, nós vamos para o intervalo agora e no próximo bloco a gente continua falando sobre as tendências do turismo cultural, sobre o evento, o congresso que vai acontecer na semana que vem. Fiquem com a gente porque ainda tem muito mais para vocês ouvirem aqui conosco. Até já. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Voltamos para o nosso último bloco, hoje conversando com Laura de Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, sobre cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. Laura, a gente estava falando aqui de vários assuntos e do próprio congresso que vai acontecer, o congresso importante que vai acontecer, sediado aqui no Rio de Janeiro, na próxima semana, de terça a sexta-feira, com entrada gratuita, enfim. Todas as pessoas podem olhar. Qual é o site que as pessoas podem olhar? Eles podem entrar no site cidadeshistóricas.org.br. Lá vai ter data, horário. Sim, tem a programação toda, né? É um evento gratuito, qualquer um pode se inscrever. A gente espera todos lá. Serão todos muito bem-vindos. Laura, já que a gente está falando disso, eu quero falar do seu painel na abertura do encontro. Vai tratar do Rio de Janeiro Patrimônio Mundial e conta com a apresentação da Folia de Reis, do Santa Marta, né, do Morro Santa Marta, e Orquestra Voadora. Com tantas opções e alternativas,
por que você escolheu esses 2 grupos para representar o Rio? Não, na verdade, esses grupos não estão fechados ainda, tá? Isso foi uma sugestão. Na verdade, provavelmente, como é dia do samba, a gente vai fazer uma roda de samba. Uma roda de samba, bacana. A gente achou que ficava mais... Também tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Mas isso esses 2 grupos também têm muito a ver com o Rio de Janeiro, né? Tem muito a ver também, mas foi uma ideia preliminar, acabou indo para o site, mas enfim, a gente no final achou que era mais emblemático, representaria bastante, seria uma homenagem ao Dia Nacional, né, do Samba, e acho que representaria também a cidade do Rio de Janeiro. Tudo a ver, claro. O samba aqui no Rio de Janeiro, no Dia Nacional do Samba, tem tudo a ver, né? A gente já falou aqui do trem que sai no dia 6, sai da Central do Brasil. Muito bom. E qual a importância do envolvimento da população local nesse processo? Isso que eu estava enfatizando, é que não adianta a gente querer mostrar para as pessoas de fora se a gente mesmo não tem essa consciência da cultura e do nosso patrimônio, né? Então, eu acho que é importante a população ter essa consciência, né? Ter essa consciência do que é patrimônio, para que serve, aquilo demonstra a nossa identidade, a gente ter orgulho disso, e aí sim a gente atrair o turista, né? Porque a gente tem que gostar primeiro de tudo que a gente de tudo que a gente tem, para poder envolver a população externa, né? Tanto de outros estados brasileiros como de outros países, a olhar e entender que aquilo é parte da nossa identidade. Eu acho que primeiro a gente tem que ter orgulho, né? Então esse seminário, eu acho que ele também traz um pouco isso, claro. Trazer essa questão do pertencimento, né? A gente, como carioca, ter orgulho da cidade que a gente vive, que a gente frequenta, né? Todos os dias, né? Com todas as suas mazelas, problemas que toda cidade grande tem, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo e se orgulhar de tudo que a gente né? Nessa grande formação de tantas etnias, de tanta população assim, diferente que veio de tantos lugares e o que a gente se tornou, né? De todas as influências que a gente teve. Eu acho que primeiro o importante é isso. A gente, como carioca, ter orgulho da nossa cidade, orgulho do nosso patrimônio, querer passar isso para as gerações futuras e aí a gente entender para amar e conservar e proteger. E aí sim isso atrai o público externo. Muito bom, Laura. Qual é o papel das igrejas que a gente está falando agora aqui do prédio, da edificação, os museus, os centros históricos, nessa estratégia de trazer a população para essa luta, que é uma luta comum de todos nós, né? Que é de preservar a nossa cidade. Exatamente. Além de muitas edificações dessas, de museus, de igrejas, serem consideradas patrimônio, ela ainda conta também a história da nossa cidade, né? Aqui no centro da cidade tem um roteiro espetacular, tem né? um roteiro espetacular, enfim. E conta um pouco também da ocupação inicial da nossa cidade, né? Porque claro. Né, era a praça, a igreja, a parte legislativa. Então, isso também, né, vem muito das cidades portuguesas, né, que trouxeram para cá, nos primórdios da ocupação. Então, isso é muito importante, esse circuito, esse roteiro, né, ele não é só pedra e cal. Ele conta a história também da urbanização, conta a história da cidade, e é isso que a gente espera que das nossas raízes, né? Exatamente. As crenças e tudo mais. Nós recebemos aqui, há um mês atrás, eu acho, as pessoas que montaram uma empresa de visitação em igreja. Então, elas pegavam um roteiro com 6 igrejas espetaculares ali na 1º de março, ali, por exemplo. Ali é uma do lado da outra, né? Que vai até Santa Cruz dos Militares ali. E faz um roteiro com música sacra, enfim, é espetacular. As pessoas ficam
pessoas que moram, cariocas que moram no Rio, que não conhecem o Rio de Janeiro. Exatamente, é isso que eu falo. A gente tem que conhecer primeiro para poder, né? Cuidar. Tem a Antiga Sé também, que tem um trabalho maravilhoso lá. Sim. Eu também tive o prazer de participar daquela obra que a gente, na época, brincava de recuperação, porque a gente teve escavação arqueológica e teve pintura daquele teto maravilhoso lá. Então, assim, foi um trabalho muito gratificante e onde foi achado, assim, resquícios de uma paliçada indígena. Olha. Da primeira ocupação da cidade. Então, isso é muito emocionante. Isso está tudo lá. É só entrar, tem a exposição, tem a parte de arqueologia, está tudo lá explicado. Então, é isso. Você está entrando numa igreja, mas você está tendo uma aula de história da cidade. É um trabalho que vocês fazem, é espetacular e exatamente fortalece essa vocação do turismo, né? A primeira capital do Brasil, Distrito Federal, né, que vem com toda essa história, chegada da família portuguesa lá no início do século XIX, 1808. Tudo isso tá retratado no patrimônio, Exato. Né? Extrapola as a história influências da cidade, arquitetônicas. Né? É a história do Brasil aqui. História do Brasil, exatamente. Como você, e aí falando sobre isso, Laura, como é que você vê, como é que a gente consegue transformar essa rica história do Rio de Janeiro, enfim, todo esse patrimônio, numa experiência rica para o visitante? Como você consegue divulgar, a gente consegue divulgar tudo isso que a gente está falando aqui para o visitante que chega e fala, eu estou numa cidade diferenciada. Ela, além de tudo isso aqui que é sedutor, que é a praia, o dia a dia, a rotina, a vida dinâmica aqui na cidade, a noite e tal, mas que ela identifica, eu estou no Rio de Janeiro, é uma cidade diferente por conta do patrimônio. Na verdade, assim, como é que o Instituto trabalha, né? Eu falo que são três braços. Um é da proteção, que são os estudos que a equipe faz para tornar um imóvel, uma área patrimônio, né? Então, essa é a proteção. Depois que protege, sai uma legislação e aí entra a conservação, que é a equipe que está ali dando orientação em projetos, em áreas públicas que são protegidas. E o terceiro, que é exatamente esse aí que eu quero chegar para responder a tua pergunta, é a questão de valorização e divulgação, que é o que a gente chama de educação patrimonial, que é onde a gente faz atividades para divulgar esse patrimônio, né? Então, a gente tem na nossa página, no nosso site, primeiro a gente tem um mapa com todos os bens tombados e áreas protegidas na cidade. A gente, por exemplo, tem um jogo de RPG que se passa em 1710 na cidade do Rio de Janeiro, marcando locais que existem até hoje, de 1710 até hoje. A gente vai lançar, estou falando aqui em primeira mão, um jogo de cartas do patrimônio. A gente gosta disso, a gente gosta de coisas em primeira mão. Então, a gente desenvolveu um jogo de cartas do patrimônio, onde você ganha ponto quando você restaura, ou você perde ponto quando o imóvel fica abandonado e incendeia, por exemplo. A gente tem concursos de fotografias que a gente faz anualmente e é divulgado também no nosso site, onde a gente estimula a população a ir fotografar, ver com olhos de ver. Esse é o nome do projeto, né, de fotografias, Olhos de Ver, onde a gente estimula a população a ver a cidade, a olhar e a ver os detalhes, enfim. E eu acho que é por aí. Sem dúvida. Isso a gente tem um projeto circuito de placas do patrimônio, que são as plaquinhas azuis, que a gente tem circuito de bares, a gente tem circuito de teatro, moradores ilustres. Então, é uma forma da gente ir estimulando a população a conhecer o próprio patrimônio. Laura, para encerrar, passou rápido, né? Papo bom é assim. Apesar da Flávia não ter providenciado aqui a nossa cervejinha, passou muito rápido. Vamos de umas perguntas rápidas, resposta curtinha, para a gente conhecer melhor a Laura. Se você tivesse que recomendar um cantinho secreto para um turista sentir a essência do Rio, qual você recomendaria? Eu ia na Mureta da Urca. Mureta da Urca, muito bom.
No Rio, mate na praia ou caipirinha na Lapa? Ah, mate na praia. Mar ou montanha? Eu sou do mar. Do mar. Na hora de visitar, basílica ou capela? Ah, eu acho que aí as duas valem a pena. Tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente tem aqui no Jardim Botânico a capela da Rua Faro, que é uma capelinha mínima, mas linda, singela. E a gente tem a Antiga Sé, maravilhosa, e outras igrejas. Grandiosa. Grandiosa. E a última, Laura, resume turismo cultural em uma palavra, se for possível. Em uma palavra? Eu acho que eu vou falar uma palavra aqui que resume todo o trabalho nosso, sabe? É amor à cidade. Boa. Eu acho que a gente que trabalha nessa área é apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro e a gente sofre quando acontece algum sinistro, alguma coisa. Eu acho que é amor. Quem entra no patrimônio não sai. Muito é bom. apaixonado por tudo isso e eu acho que é esse amor que a gente pretende passar. Laura, queria agradecer a tua presença aqui, todos esses esclarecimentos, também. Informações importantes aí do evento. Agradecer o teu trabalho, da tua equipe, pelo Rio de Janeiro, como carioca, como morador do Rio de Janeiro. O trabalho que vocês fazem aqui é espetacular. Eu sou militante do turismo, trabalho com turismo. O trabalho que vocês desenvolvem, com certeza, reflete nos meus negócios de turismo. Então, queria fazer esse agradecimento aqui de público, aqui no microfone da Rádio Catedral. E te agradecer a presença aqui no Vox Pop Turismo. Obrigado a todos os ouvintes pela companhia sempre aqui conosco, prestigiando o nosso papo, sempre com pessoas interessantes, com assunto importante. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Pop Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e no Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. Nos vemos no próximo programa e até lá. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.